foto tem uma história. Além de ser um documento, não é? Por estar gravado lá a instalação da pedra fundamental, é que no início aqui da fundação da faculdade, as coisas corriam muito depressa. Então, os acontecimentos se sucediam de uma forma muito acelerada. E houve necessidade de nós termos ou precisarmos a data de fundação da faculdade. Então, foi lançada a ideia de instalar uma pedra fundamental. A faculdade estava quase pronta já nessa ocasião. O Constantino foi nosso presidente da FESO durante muitos anos. Aqui nessa outra foto, a gente vê uma figura que não aparece ali, que é o doutor Valdir Barbosa Moreira. Prefeito do município de Teresópolis. Ele era prefeito na época, foi a pessoa que desapropriou aquela região onde nós temos a sede hoje, e eles estão aqui fazendo a colocação da pedra fundamental, né, onde tudo teve início. Aí, Jorge, visitando domingo último as obras da Faculdade de Medicina da FESO, nós que desde o primeiro momento nos colocamos entusiasticamente a favor da ideia, ficamos ainda mais entusiasmados com o que vimos e ouvimos. E para que nossos leitores saibam também o que vai representar para Teresópolis aquela faculdade, que já está trazendo muitas famílias de estudantes para fixarem aqui sua residência. Fomos ouvir o Dr. Arthur Dalmasso, presidente da FESO, e como tal diretor da fabulosa equipe que está vestindo de realidade aquele esplêndido sonho de uns poucos meses. Então aqui é feita uma entrevista com o Arthur Dalmasso, né? E onde ele diz que a ideia é colocá-lo em funcionamento com duas turmas de 144 alunos. Nós tomamos um ônibus, chegamos aqui em Teresópolis, chovia para ninguém botar defeito. Mas não posso deixar aqui de deixar o meu testemunho das grandes figuras que essa faculdade teve na sua história. Constantino, Capanema e o professor Mário Viana Dias. Mário Viana Dias era meu companheiro na Faculdade de Medicina, foi assistente de um dos mais ilustres pesquisadores do Brasil e do mundo, Miguel Osório de Almeida. Que a função social da universidade, quer dizer, é promover a mobilidade social pela educação. Esse é o papel da universidade, né? É contribuir como um agente de transformação social. Esse é o nosso papel, esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo. Então, Verônica, me conta um pouco como é que foi essa coisa da criação da FESO mesmo, da história, como é que começou a instituição? Surgiu a ideia dos fundadores da FESO, pessoas sensibilizadas com esse problema, né, dos jovens ou não terem acesso ao ensino médio ou terem que sair de Teresópolis para cursar o ensino secundário, em criar uma fundação que fosse ofertar esse nível de ensino. Cheguei aqui em Teresópolis na década de 70, mais especificamente em 2 de janeiro de 1973. Cheguei aqui a convite do saudoso professor catedrático de então, Francisco Carlos Grelli, professor ilustre da UFRJ e da UF, que a convite do professor Antônio Paulo Capanema de Souza, como ele dizia, ele teve a honra de lecionar numa das instituições em que ele mais amava, que era aqui a FESO. A essa altura, nós chegamos em 73, antes de se formar a primeira turma dessa instituição. Então, eu fui estudar no CESO, que é o Centro Educacional da instituição. Fiz ensino fundamental e médio no CESO. E às vezes a gente fugia para a faculdade, para ficar no ambiente ali dos estudantes de medicina.
Eu descobri um diário anatômico, de vez em quando dava uma fugidinha para ir lá olhar os estudantes mexendo dissecando os cadáveres. E foi nesse meio que eu resolvi que eu queria medicina para minha vida. Fiz vestibular no 3º ano mesmo do ensino médio, passei para a FESO, fui fazer a matrícula até num dia de escola mesmo, fui até com o uniformezinho da escola fazer a matrícula na faculdade. Fiz 16 anos de medicina na FESO. Para mim é um prazer poder falar nesse 50º da FESO, falar sobre aqueles que nos antecederam. Eu gostaria de contar uma pequena história que eu fui levado para o Conselho Deliberativo da FESO pelas mãos de 2 fundadores, o Afif Jorge Fará e o Constantino Otaviano. Pensar assim daqui para frente, né, o nosso desafio, imagina, manter a qualidade da FESO, fazer um centro universitário cada vez melhor, mais potente. Ampliar o horizonte. Ampliar o horizonte, 15 cursos, quem começou com a Faculdade de Medicina de Teresópolis. Isso. Hoje em dia tem 15 cursos. A importância do conselho, dos conselhos da FESO, tanto o deliberativo, quanto o curador, quanto o diretor, sem esses conselhos a FESO não vive, porque a FESO é uma fundação e necessita do apoio dessa mantenedora que são os conselhos. Os conselhos, eles não têm a propriedade da FESO, mas eles têm a responsabilidade da FESO. Ou seja, todo conselheiro, antes de mais nada, tem que doar seu tempo, seu conhecimento profissional, de forma não remunerada, a fim de que a FESO possa continuar tendo essa pujança no nosso município e sempre crescendo. Presenciei essa questão do início de tudo isso, que na década de 80 tem 3 momentos marcantes. O primeiro momento marcante é a criação do CESO, do Centro Educacional Serra dos Órgãos. E eu, menina ainda, praticamente, 41 anos, está muito nova. Mas, com a graça, né, eu consegui assumir o CESO. A Augusta precisava sair por motivos pessoais e eu, então, assumi o CESO. O CESO é uma situação de uma escola que foi inusitada do seu inauguração e funcionamento. Ela começou com o 3º ano do 2º grau. E ela foi se implantando, 2º, 1º, ginásio, até quando eu cheguei ela estava na 2ª série. Que era, na realidade, uma ideia inicial para a FESO, né? A FESO queria fazer uma escola de nível de 2º grau naquela época e acabou fazendo a primeira faculdade de medicina. O CESO hoje é uma potência em termos de ensino fundamental e médio, né? E a gente tem um outro elemento extremamente importante, esse no nível da ciência da saúde, que é, em 1985, a inauguração do curso de enfermagem, né? Que naquela época chamava-se FET, Faculdade de Enfermagem de Teresópolis. Foi uma coisa muito interessante, porque um pouco antes a gente tinha tido a Faculdade de Administração e de Ciências Contábeis funcionando, mas nesse período começa a enfermagem. Então a enfermagem dá um impulso muito grande para a área da ciência da saúde. Um outro aspecto importante nessa década de 80 é 1989. Né? Nós temos um elemento fundamental aí, que é a inauguração, né, e o funcionamento em seguida do CTI, do Hospital das Clínicas. Eu não só aqui cheguei para lecionar nas 2 disciplinas, como também para chefiar a maternidade do Hospital das Clínicas de Teresópolis, que poucos anos antes era do poder municipal, chamado Hospital Municipal. Né? Através de um convênio de 15 anos com a Fundação, a FESO passou a administrar esse hospital, né? E nós pudemos, naturalmente, desenvolver o nosso trabalho, né,
juntamente com uma série de professores recém-chegados. Evidentemente que foi um trabalho árduo, porque o antigo hospital municipal gozava de uma reputação ruim junto à comunidade, por falta de recursos, seja recursos humanos ou mesmo de infraestrutura, e nós tivemos um grande trabalho para modificar esse perfil, né? E foi exatamente através da contratação de professores de outras áreas, como clínica médica, pediatria, clínica cirúrgica, né, juntamente com a ginecologia e obstetrícia, é que nós pudemos desenvolver um trabalho no sentido de voltar a população a acreditar no hospital, né? Foi realmente um trabalho árduo, mas foi profícuo, já que lá pelos meados da década de 70, nós já conseguimos avançar bastante. Eu cheguei em Teresópolis em 2001, né, sou nascida e criada no Rio, para trabalhar na FESO, substituindo uma grande amiga, Thelma Piacese. E a ideia era ficar 6 meses e voltar. Tinha uma proposta de doutorado no Rio, mas a FESO foi um amor tão à primeira vista, os primeiros 6 meses, que eu cheguei em agosto e em dezembro eu já estava decidida a mudar para Teresópolis por conta da FESO. Então, esse ano em que a FESO comemora 50 anos, eu comemoro 15 anos de FESO. Foram 15 anos nos cursos de enfermagem, de medicina, e em 2013 eu recebo o convite, então, da direção-geral para assumir a reitoria. Acho que perpassa pela instituição o ver adiante, perceber o que o entorno, o que a sociedade, o que o mundo está exigindo como mudança e entrar nesse ritmo de modificação. Né? É a importância da gente valorizar, né, das pessoas que trabalharam, que se dedicaram a essa instituição, né, do quanto em muitos momentos essa dose de ousadia foi importante no sentido da gente construir as mudanças que foram necessárias, né, em função desses desafios postos pela própria sociedade. Eu acho que naquela época como agora, né, a FESO, quer dizer, representou e representa uma esperança para o jovem de Teresópolis. Não só para ele fazer a sua formação profissional, mas também para ele mudar a sua vida, né, a partir dessa qualificação que ele aqui obtém. Meu nome é Regis Hiroshi Miura, sou estudante do Centro de Ciência e Tecnologia da Unifeso. Estou cursando o 10º período de Engenharia de Produção. Por que escolhi a Unifeso? Ele passa a ter os cursos de Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental e Sanitária e Ciência da Computação, né? O CCT. E eu já não precisaria mais me deslocar para uma outra cidade para estudar engenharia. E isso fez com que eu pudesse ter um acesso à universidade. Resolvi fazer ginecologia e obstetrícia, prestei a prova de residência para a FESO, passei, fiz os 3 anos de residência no HCT e terminei em 2010, fui contratada como staff e hoje eu sou uma dos chefes do serviço de ginecologia e obstetrícia. Por exemplo, eu me sinto muito emocionado de estar participando disso, me sinto extremamente orgulhoso, né? E aí tem uma questão importante, eu entrei na faculdade em 73 e eu via o professor Elias, que esteve aqui antes de mim, ele me deu aula, né? O professor Zerilo. Então eu via essas pessoas, eu ficava maravilhado com aquilo, né? Eu falei, poxa vida, eu acho que eu vou querer ser médico e professor. Em um momento que a gente está vivendo, né, a gente está recuperando o que aconteceu há 50 anos atrás. Ao mesmo tempo, a gente vive, né, o presente, nós estamos fazendo a FESO acontecer nesse momento, né? E a gente também está construindo o que vai ser a FESO daqui a 50 anos, né? Então a gente nesse momento olha para trás, né? Vive o presente e ao mesmo tempo constrói
futuro. Então, acho Isso. que é um momento muito importante. Sonha, volta a sonhar. Volta ao sonho, E assim, né? daí a gente olhando assim, a gente vê, né, que esse sonho que hoje a gente faz pra gente, no futuro vai ser o sonho dos nossos filhos, os sonhos dos nossos netos e vai passando de geração para geração. Fui aluno da primeira turma do curso de medicina, né, e ingressei em 1970. Então, eu estou nessa instituição há 46 anos. Primeiro como estudante, depois como médico no Hospital das Clínicas, professor, coordenador do curso de medicina, diretor do Centro de Ciências da Saúde e, atualmente, pró-reitor acadêmico. E essa trajetória, ela significa reconhecer que em 1970, pessoas e instituições dessa cidade foram sensíveis à necessidade de desenvolvimento do ensino nesse município, né? Então, o primeiro compromisso nosso, neste momento, é agradecer a essas pessoas por terem impulsionado o desenvolvimento desta cidade através do desenvolvimento da educação superior no município. Desse traço feminino que cada vez se marca mais na sociedade, da mulher que se faz respeitar na sociedade, né? E mais uma vez vem a questão que eu entendo da ousadia da instituição, né? Perceber que esse universo feminino poderia ser incorporado à sua gestão, que tem a ver com a proposta de uma gestão participativa, tem a ver com uma proposta de acolhimento, né? Então, eu acho que isso é fantástico, né? Uma empresa de engenharia, montamos a logo num formato de gráfico, crescendo, trazendo a ideia de crescimento, de ascensão, a logo fazendo justamente a imagem do dedo de Deus. A empresa estando situada na cidade de Teresópolis e também sendo uma empresa da Unifeso. Então, associamos ao dedo de Deus da cidade de Teresópolis com a da faculdade. Hoje sou diretora do Centro de Ciências e Tecnologia. É o caçulinha. Estou vendo que é o caçulinha daqui, o Centro de Ciências e Tecnologia. Mas você veja, entrei, dava aula para a educação básica, né? E é a oportunidade que você colocou, que a FESO de fato dá aos seus funcionários. 50 e 60. Nos próximos 50 anos que estamos todas. E aí eu acho que é legal também a gente lembrar, né, que assim, o hospital, né, que eu estou representando aqui, ele tem quase a idade da própria FESO, né, porque é um hospital de 47 anos, né. Então essa história também se mistura entre a fundação da FESO e a fundação do hospital, né, que é um lugar de cenário de aprendizagem, de formação dos nossos alunos, dos nossos profissionais. É um lugar que cada vez mais a gente busca a qualidade, né? A fazer assistência de qualidade que a gente faz, a gente busca sempre novas tecnologias, né? É um cenário de aprendizagem para todas as nossas diretoras que estão aqui, né? De inserir o aluno do Centro de Tecnologia, da Saúde, né? Do Centro de Humanos, que é nesse cenário. E cada vez mais crescer, né? Ver esse hospital buscando uma excelência no seu ensino, na formação das pessoas, né? Que são essas pessoas que a gente está levando para o mercado, né? Que essas pessoas que a sociedade busca cada vez mais uma exigência, né? No que a gente fala do que é qualidade para a gente poder trabalhar, né? Então, assim, é um hospital que produz muito, produz uma assistência enorme, mas que a gente tem que valorizar a pesquisa, ensino e a produção, né? Que é necessária para formar esse nosso aluno do SUS e atender essa população cada vez menos favorecida que a gente busca, né, trazer para dentro dessa casa. Eu quero convidar agora para abrir oficialmente essa nossa belíssima noite, Dr. Jorge Bragança, presidente do Conselho do Centro Cultural FESO ProArte. Porque a ProArte tinha convênio com a Alemanha, com a Áustria, com a França, para essas pessoas estudarem, é o que todo mundo queria. Mas quando chegou em torno de 1989, com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha assumiu a outra Alemanha. Então disse, olha, nós não vamos poder dar muito mais apoio, tal, de bolsa, essa coisa toda, porque aí então nós ficamos dirigindo a ProArte com uma certa dificuldade, era preciso encontrar uma maneira, um modo eficiente da ProArte andar.
Foi quando me surgiu a ideia, conversamos, por exemplo, com a Unirio, com outras instituições, mas então eu pensei, nossa diretoria, então vamos, por que não conversar com a FESO, Fundação Educacional Serra dos Órgãos, a mais importante instituição de ensino aqui da região, e importantíssima no cenário nacional, por que não? Começamos a conversar, conversei então com o presidente Constantino Otaviano, diretor-geral Luiz Eduardo Posse, e então pensamos e incorporamos, então, fizemos uma incorporação da FESO para a ProArte. A FESO incorporou a ProArte, e isso tudo nós levamos mais ou menos um ano de trabalho, junto com a curadoria das fundações, o Ministério Público que acompanha todas as fundações, e com isso nós conseguimos salvar a ProArte, manter a ProArte com as suas atividades, quer dizer, a FESO incorporou, mas mantendo as finalidades da extinta ProArte. Ok, gente, vamos lá. Em 94, tínhamos passado de faculdades isoladas para faculdades unificadas. E, logo em seguida, começamos a ter o objetivo de nos transformar em universidade. A FESO se transformou em universidade. Havia um slogan, rumo à universidade. Depois, no decorrer disso, o próprio MEC mudou a legislação e criou os chamados centros universitários, cuja a diferença é que o centro universitário não era obrigado a desenvolver pesquisa nem pós-graduação. Ela era obrigada a ter excelência de ensino e iniciação científica. Nós achamos que isso ficava mais de acordo com o nosso perfil. O orgulho pessoal é de ter sido um personagem que participou de todos esses momentos, desde como estudante até o momento atual. E algumas coisas foram muito marcantes, né? E que estão presentes até hoje, né? Por exemplo, a importância de quando você vai na graduação, no episódio da graduação dos nossos estudantes, né? 35% dos que estão ali recebendo o seu diploma é a primeira pessoa da família que tem um diploma de ensino superior. Isso é uma relevância dessa instituição nessa cidade. A minha vida começou aqui na FESO, trabalhei com vários professores, depois fui para a Secretaria-Geral. Eu tive o privilégio de assistir à primeira formatura do curso de Medicina, que foi em dezembro de 74, foi realizada lá no Rio, no auditório do Hotel Nacional. Com a transformação em faculdades unificadas, com a mudança do modelo de gestão, com a modernização da estrutura organizacional, nós conseguimos, então, articular melhor, né, as nossas atividades acadêmicas, administrativas, e isso, então, nos permitiu avançar no nosso projeto. Né? A partir das faculdades, então, unificadas, nós instituímos políticas de pós-graduação, pesquisa e extensão, nós ampliamos a oferta de cursos, passamos a ofertar novos cursos, né, focados na graduação tradicional, direito, odontologia, veterinária, enfim, investimos em qualificação docente, infraestrutura, construímos um prédio centenário que permitiu que a gente, então, abrigasse uma nova biblioteca, encampamos a Fundação Theodor Hellberg, por onde a gente desenvolve as nossas atividades artísticas e culturais. Enfim, a FESO, então, ela vai se preparando para se transformar em universidade. Assim, quando eu penso na FESO, né, eu penso nessa FESO que começou a existir a partir de um sonho, né, um sonho de um grupo pequeno de pessoas, e que esse sonho ele foi cultivado ao longo de 50 anos. E que o desafio que está posto para a gente agora é de seguir produzindo novos sonhos, né, seguir trabalhando e se dedicando a essa instituição que tem uma tarefa tão importante na cidade que a gente vive, né, no país que a gente agora vive e trabalha para que ele seja melhor. Né? E eu acho que o nosso papel enquanto mulheres, gestoras, mães, trabalhadoras, é um papel importante, né, no sentido de humanizar as relações na nossa instituição,
né, de trazer a gentileza, de trazer o encantamento, né, por aquilo que a gente faz como educadoras que somos. A FESO cresce, a cidade cresce. E quando a gente para e pensa no futuro da FESO, o que vai ser daqui a 50 anos? Quando estivermos comemorando os 100 anos. E hoje a gente vislumbra muitas coisas, né? Que ela se transforme numa universidade, que ela continue crescendo, trazendo novos cursos. Começou com 1, hoje são 15. Que ela cresça em infraestrutura, isso é um projeto atual, o hospital está crescendo, novos prédios para engenharia, o Centro de Ciências e Tecnologia se incorpora nessa última década, a proposta da educação à distância. Então, existem muitos caminhos de futuro para a FESO, mas eu acho que quando a gente pensa no futuro, a gente jamais pode esquecer do passado, porque seja o que o mundo moderno demandar para a FESO, uma coisa que quem está e quem virá não pode perder jamais, eu acho que são os princípios dos fundadores. Já se passam 50 anos desde a fundação da FESO, verifico que ela venceu etapas que vocês não estão imaginando, não imaginam, nem podem imaginar as dificuldades administrativas, as lutas os campos de luta que se colocaram, mas qual foi o resultado? Positivo, porque provou que as bases em que esta faculdade foi constituída eram realmente seguras. As pessoas que aqui trabalhavam tinham realmente segurança, tinham realmente capacidade para torná-la útil, concreta e, sobretudo, a serviço da comunidade brasileira, da comunidade científica, médica do Brasil. Relatei aqui a minha trajetória de vida e ela está ao alcance de qualquer concluinte do ensino do segundo grau que queira ingressar numa universidade. É possível você fazer uma trajetória semelhante, não só na medicina, mas em todos os cursos do Unifeso, porque estão hoje trabalhando, estão no mercado de trabalho hoje diversos profissionais como engenheiros, como enfermeiros, advogados, juízes, magistrados, formados aqui na nossa instituição. O compromisso da nossa missão é contribuir para o desenvolvimento regional e temos cumprido essa missão com denodo, com aplicação e formando pessoas para construir um país, construir uma cidade melhor.